Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Açores Hoje sobre Rodas. Começamos a edição desta semana deste nosso espaço falando de enduro e todo o terreno. O Lagoa Caboclo Motores animou estas duas componentes do desporto motorizado em evento ocorrido no passado sábado. Sábado, dia 1 de dezembro, foi dia de novo encontro motorizado na Lagoa, numa organização da Associação de Amigos de São Martinho do Caboclo, com a parte técnica da prova a ficar a cargo do Clube Açoriano de Todo o Terreno e Turismo e da Clínica da Moto. O Lagoa Caboclo Motores levou mais de 60 participantes de várias disciplinas dos desportos motorizados à Malaca para uma prova de enduro ITT em circuito, num cenário e pista que encantou todos os participantes. A prova começou pela manhã cedo de sábado com a participação de apenas 5 quad-cross, apesar da reduzida presença, porquanto estavam criadas condições únicas para que se assistisse a uma corrida mais preenchida em concorrentes. Cedo a lista de participantes ficou reduzida a 4 pilotos, porquanto Jorge Alves não conseguiu arrancar com a sua Yamaha. Após 6 passagens pelo circuito, Dinarte Pimentel foi quem levou a melhor na sua Suzuki LTR 450, vencendo a prova em quad-cross. João Rocha, em quad-cross idêntico, apenas somou mais um 12º, terminando na segunda posição. Roberto Medeiros concluiu a prova no terceiro posto final, somando pouco mais de meio minuto para o segundo classificado em quad-cross. A classificação do Lagoa Caboclo Motores em quad-cross ficou completa com a prestação de Bruno Vieira, que terminou a 5 segundos e 6 décimos do lugar mais baixo do pódio. Em jipes, facilmente se dissipou a ideia que esta prova teria pouca adesão por parte dos pilotos, com 10 equipas a dizerem presente nesta iniciativa levada a cabo na Malaca. No cômputo de controles horários, regularidades e balizas, o mini-raid 4x4 proposto foi vencido por Álvaro Pereira e Filipe Rezendes, que apenas somaram 1 hora, 7 minutos e 1 segundo de penalização. José Amaral Teixeira e João Braga concluíram a prova na segunda posição, somando mais 51 segundos e 5 décimos que os vencedores. Paulo Medeiros e Luís Melo completaram os lugares do pódio deste mini-raid 4x4, terminando na terceira posição com mais 1 hora, 10 minutos, 44 segundos e 7 décimos que os vencedores. Adriano e Milton Medeiros concluíram a prova na quarta posição. Hugo Medeiros e Luís Silva fecharam o top 5 deste mini-raid 4x4 do Lagoa Caboclo Motores, tendo concluído a prova mais 5 pilotos, com destaque ainda para a participação de Paulo Maciel e Filipe Gouveia, que concluíram no 7º posto geral. O início da tarde do Lagoa Caboclo Motores ficou reservado para o Enduro Sprint. A prova, que tinha uma lista de inscritos superior às 3 dezenas de pilotos, viu 24 alinharem à partida para cumprirem um traçado idealizado entre o circuito criado na Malaca e os terrenos circundantes às soluções M. Tendo como base para estabelecimento da classificação final a menor penalização nos controles horários e balizas, foi Rafael Calisto a restar o menor tempo acumulado e dessa forma a vencer o Enduro Sprint do Lagoa Caboclo Motores. Fazendo uma incursão pelo Enduro, o campeão de São Miguel do Motocross, Luís Raposo, trocou a sua KTM por uma Sherco, ainda que apenas para esta prova, para concluir a mesma na segunda posição, a pouco mais de 20 segundos para o vencedor. O experiente Manuel Martins concluiu a prova no terceiro posto final, somando mais meio minuto que o segundo classificado. Conhecida também a sua paixão pelo enduro, Abel Carreiro também participou neste Enduro Sprint do Lagoa Caboclo Motores para concluir a prova na quarta posição final. Francisco Tencourt trocou o Jeep pela moto e também alinhou nesta prova, restando esta sua participação com um 5º posto na prova de Enduro Sprint e fechando dessa forma o top 5.
Concluíram a prova em motos 20 pilotos, sendo que alguns dos presentes deslocaram-se propositadamente do continente português numa ação da Clínica da Moto, servindo a prova também para potenciar a modalidade praticada nos Açores, fora de portas. Pelo caminho ficaram 4 pilotos em motos que não concluíram a mesma por anomalias nas suas montadas. Pela Ilha do Faial, e foi tempo de decisões em torno dos troféus de ralis do Faial e do Canal. O miquelense Pedro Câmara venceu o 9º Rally do Faial Alemar, na consagração de Carlos Miguel como vencedor de ambos os troféus. A dupla miquelense Pedro Câmara-João Câmara, em Skoda Fabia RS TDI, venceu no passado sábado a 9ª edição do Rally do Faial Alemar, concluindo as 5 provas especiais que componham o rally em 20 minutos, 31 segundos e 6 décimas. Em segundo lugar, nesta prova organizada pelo Clube Automóvel do Faial, ficou Carlos Miguel e Flávio Mota, em Citroën Saxo 1.6, a 30 segundos e 4 décimos do vencedor, resultado que permitiu ao piloto sagrar-se campeão de ralis do Canal e do Faial. Carlos Miguel e Flávio Mota acabaram por beneficiar da desistência de Marco Silva e de Luís Lisboa, que lideravam o troféu de ralis do Canal à entrada para esta última prova, e também de Marco Medeiros e de Sandro Laranjo, que lideravam o troféu de ralis do Faial. Em terceiro lugar, nesta 9ª edição do Rally do Faial Alemar, ficou a dupla terceirense Carlos Andrade e Tomás Pires em Renault Clio R3, somando mais 48 segundos e 2 décimos que os segundos classificados, num rally onde o nevoeiro foi o principal adversário dos participantes. Pedro Mendonça e José Melo, em Peugeot 205 GTI, foram os 4 classificados gerais, seguidos de Carlos Oliveira e Rui Silva em Citroën Saxo 1.6. Por classes, Marco Silva e Rui Nunes em Nissan Micra foram os vencedores da classe 2, Carlos Miguel e Flávio Mota em Citroën Saxo 1.6 venceram a classe 3, Carlos Andrade e Tomás Pires em Renault Clio R3 foram os vencedores da classe 4, Luís Vieira e Gui Silveira em Volkswagen Golf DR6 venceram a classe 5 e Pedro Câmara e João Câmara em Skoda Fabia RS TDI venceram a classe Diesel. Dos 13 pilotos inicialmente inscritos no 9º Rally do Faial Alemar, só 11 partiram para a estrada e desses apenas 9 concluíram a prova, que consistia em 3 passagens pelos troços Trupes, Caminho do Golar e Vulcão Roradouro, sendo que uma das passagens foi anulada pela organização devido à despiste de um dos concorrentes. Por São Miguel e nas duas rodas, foi o motocross o centro das atenções durante esta semana. O Açores Hoje sobre Rodas esteve presente na reunião que se realizou para a preparação da próxima temporada da modalidade nos Açores. Saiba agora o que se falou no encontro. O Rosinhas Vôlei Clube reuniu na passada semana numa unidade hoteleira em Ponta Delgada com os praticantes de motocross no sentido de definir a época desportiva daquela modalidade na ilha de São Miguel e nos Açores. A reunião, bastante participada, serviu para José Leonardo Soares, responsável máximo pela agremiação e diretor para os Açores da Federação de Motociclismo de Portugal, comunicar as alterações que a modalidade irá sofrer já no próximo ano. O motocross nos Açores ficará em 2019 dividido por 3 ilhas, com São Miguel, Terceira e São Jorge a assumir o calendário do campeonato açoriano. De fora está a Ilha do Faial, por alegada indisponibilidade da agremiação e ou dos seus responsáveis em realizar provas no próximo ano. A cada uma das ilhas caberá a existência de um campeonato de ilha composto por 3 provas, em que uma delas será nomeada para pontuar para o Campeonato dos Açores de Motocross. Cada prova contará com 3 mangas de 20 minutos, sendo que os pilotos em campeonato de ilha poderão deitar fora a pior pontuação obtida no cômputo das 9 mangas disputadas. Sendo assim, os pilotos de cada ilha poderão fazer um total de 5 provas, sendo que 3 serão naturalmente as disputadas em casa e outras 2 nas outras ilhas onde decorre o Campeonato dos Açores. Em termos de participantes, a Ilha de São Miguel e a modalidade ganham um novo participante proveniente de Santa Maria, ao nível da formação, sendo que a Ilha de São Jorge apresenta-se no próximo ano extremamente motivada, porquanto contará com 10 pilotos em elite e 3 pilotos em infantil, dos quais um elemento do sexo feminino. Por São Miguel, o escalão de iniciados volta a ter atividade e ainda na formação, São Jorge está disponível para receber os escalões de formação na corrida que for nomeada para pontuar para o Campeonato dos Açores da modalidade. Em cima da mesa está também a possibilidade da proteção dos campeonatos aos praticantes de cada ilha. Dado alguma desigualdade de forma apresentada pelos praticantes das várias ilhas quando presentes simultaneamente em pista, poder-se-á adotar o sistema de inscrição em campeonato limitado apenas aos pilotos locais de cada ilha. Foram várias as preocupações apresentadas pelos pilotos, nomeadamente ao nível de custos de deslocação, sendo que sugeriram a concentração das provas na época alta do ano, de modo a que possam também beneficiar do transporte marítimo de passageiros e viaturas.
Outro dos assuntos que marcou a reunião foi a falta de uma estrutura com plano regular de manutenção para que os vários escalões em São Miguel do motocross possam treinar. As manutenções das atuais estruturas acarretam custos que são incomportáveis de suportar durante todo o ano, pelo que há que, em conjunto, trabalhar numa solução para providenciar um palco de testes para pilotos e máquinas. A época de 2019 do motocross na Ilha de São Miguel deverá começar, tal como em anos anteriores, com a realização da Gala dos Campeões de Motocross referentes a 2018. O Açores Hoje sobre Rodas continuará a acompanhar a modalidade. Novamente nos ralis, mas para darmos um salto até ao continente português para um dos mais emblemáticos ralis. O 30º Rally das Camélias foi para a estrada este fim de semana e teve em Paulo Neto e Vítor Hugo os seus vencedores. O Clube de Motorismo de Setúbal levou à estrada este fim de semana mais uma edição, a 30ª, do Rally das Camélias, um rally de dimensão regional disputado às portas da Grande Lisboa, nomeadamente em Cascais, Sintra e Mafra, mas que costuma reunir uma sempre muito interessante lista de inscritos. A edição deste ano não foi diferente e foram 75 os pilotos inscritos que não quiseram faltar à prova. O rally começou logo com uma passagem pelas especiais de classificação Cascais, Sintra e Mafra, fazendo um total de 33 km para uma primeira secção. Carlos Fernandes e Dani Carreira venceram 2 das 3 provas especiais e colocaram-se na liderança do rally ainda antes da assistência de meio do dia por 7 segundos e 4 décimos. A equipa do Mitsubishi Lancer Evolution 6 até poderia ter mais vantagem, não fosse um problema no turbo do seu carro em Mafra. No final da manhã, Paulo Neto e Vítor Hugo vinham a ocupar o segundo posto da classificação, não tendo, no entanto, missão fácil, porquanto a concorrência era de peso e oferecia oposição bastante. Rui Madeira e Miguel Duarte não entraram bem na prova, conseguindo apenas um terceiro posto na primeira especial do dia, mas resolvida a maleta do Mitsubishi, a dupla concluiu amanhã a 1 segundos e 9 décimos do lugar intermédio do pódio. Gil Antunes e Diogo Correia foram os quartos classificados antes da assistência a meio do dia, chegando a vencer a derradeira especial da manhã. Pedro Clarimundo e António Conde concluíam as primeiras 3 provas especiais da manhã a 5 segundos e 6 décimos dos quartos classificados e a 34 segundos e 8 décimos dos líderes, fechando desta forma o top 5. 2 passagens por Cutzal e por Livramento separavam os pilotos de chegarem ao Estoril, local onde terminaria a edição de 2018 do Rally das Camélias. E logo na primeira passagem por Cutzal, Paulo Neto via a sua vida mais facilitada com o abandono de Carlos Fernandes e de Rui Madeira, com problemas mecânicos nas suas viaturas, assumindo dessa forma a liderança na prova. E o piloto do Citroën DS3 R3T Max não precisou de muito, senão a vitória na derradeira prova especial, para levar de vencida o Rally das Camélias edição número 30. Gil Antunes terminou o rally na segunda posição, sendo o piloto que maior ataque desferiu ao lugar cimeiro da classificação. Venceu 2 das 4 provas especiais da tarde, mas tal não foi suficiente para anular a desvantagem para o vencedor. Terminou no segundo posto, a 12 segundos e 3 décimos do lugar mais alto do pódio. Pedro Clarimundo viria a concluir o rally no terceiro posto da classificação geral, concluindo a prova a 1 minuto, 4 segundos e 6 décimos dos vencedores. O veterano António Baiona fez-se acompanhar neste rally por Gonçalo Martins e ao volante de um Peugeot 208 R2 concluiu o Rally das Camélias no 4º posto final. Gonçalo Inácio e Paulo Leones, também em Peugeot 208, concluíram o rally no 5º posto da classificação geral. Pedro Lança, Gonçalo Boaventura, Ricardo Sousa, Carlos Neves e Aníbal Rolo encerram os 10 melhores do rally. Uma referência ainda para o lote de 5 viaturas Kia Picanto GT Cup do Troféu de Velocidade que alinharam à partida e onde o melhor foi o veterano Francisco Esperto. Fica agora com a classificação final, em jeito dos melhores 9 no Rally das Camélias, edição de 2018. Na reta final de mais uma edição do Açores Hoje sobre Rodas, damos-lhe conta de vários eventos que vão animar o próximo fim de semana. Na sexta-feira, dia 7 de dezembro, o Parque de Estacionamento na Rua do Castilho volta a receber pelas mãos de Filipe Tavares e António Borges mais um car meeting, desta vez com a designação de Açores Petrolhead Events. A mostra vai permitir juntar naquele espaço vários exemplares da indústria automóvel, desde os mais recentes e equipados modelos até aos sempre apreciados veículos modificados. No sábado, dia 8 de dezembro, é tempo do Automóvel Clube dos Açores
Açores levar a cabo, no campo de São Francisco, em Ponta Delgada, em pleno dia de Montras, mais uma edição do Açores Rally Day. A organização a cargo de Rui Ferreira, antigo piloto de rallies, promete contar com os melhores do rallies, do motocross, também do jet ski e ainda outras disciplinas dos desportos motorizados num certame que é já uma referência em dia de Montras. Também saber, por outro lado, que também no dia das Montras, mas desta feita na rua Conselheiro Luís Betancourt, em Ponta Delgada, frente ao Tribunal, será a Associação Loucos por Clássicos a fazer mostra para os mais saudosistas de autênticas peças de arte da história da indústria automóvel, devidamente conservadas e restauradas, como lhe disse, frente ao Tribunal de Ponta Delgada. Portanto, condições existem para que não fique em casa e possa assistir a todas estas mostras que vão acontecer durante o próximo fim de semana. Agora sim, ponto final em mais uma edição do Açores Hoje sobre Rodas. Desejo-lhe uma boa semana, estamos de regresso na próxima. Até lá, fiquem bem.